O depoimento do Mauro Cid nesse julgamento show do Moraes, que tenta colocar uma narrativa de um suposto golpe, tá mostrando que tudo que eles têm como base é só um pastel de vento. Seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. E a gente vai ver aqui um, um artigo do Rodrigo Constantino, eu achei ele bastante relevante, bem interessante, que fala muita coisa sobre isso que está acontecendo. Mas antes, vamos só refrescar aqui alguns detalhes, né? Denúncia da PGR não poderia ter se baseado na decisão de Mauro Cid. Sabe, aqui no Conjur, a denúncia do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros não poderia ter mencionado a delação de Mauro Cid porque, conforme já demonstrado em artigo anterior publicado aqui neste Conjur, ela não foi voluntária, mas derivada de pressão psicológica irresistível, além de ter sido objeto de declamação do próprio delator, o qual disse ter sido forçado a relatar fatos dos quais não tinha conhecimento. A gente viu naquele áudio vazado do talvez um desabafo do próprio Mauro Cid em algum grupo ou em alguma conversa, ele comentando que tudo que ele fez lá, eles tinham já aquilo que eles estavam querendo. Então se ele falava algo que era fora daquilo que eles estavam buscando, dos jagunços lá da PF, ele já era retomado ali, falando que não tava certo, ele estava mentindo. Ou seja, havia uma pressão psicológica para que ele dissesse aquilo que eles queriam que fosse dito. E o próprio aqui não vai dizer não avisei, as ameaças de Moraes a Cid durante a delação. O próprio Xandão estava lá pressionando, ele estava tentando forçar com que ele dissesse algo. Caso ele não fizesse aquilo, não dissesse aquilo que eles estavam querendo que ele dissesse, eles iriam imputar alguns crimes ao pai dele, a esposa, a filha. Então eles estavam ameaçando a família do Mauro Cid para que ele dissesse tudo aquilo que eles precisavam que ele dissesse. E a gente vê aqui o artigo do Constantino, pastel de vento. Vamos falar sobre o julgamento, ou melhor, o circo do suposto golpe. Com o réu colaborador Mauro Cid abrindo os trabalhos, fiquei a tarde toda acompanhando aquilo. É pura sessão de tortura. E pensar que a colaboração do Cid é basicamente tudo que eles têm para tentar incriminar Jair Bolsonaro e vários militares pelo golpe armado que nunca aconteceu. E aí tentar relacionar um golpe desarmado, um golpe com pessoas que não sabiam o que estavam fazendo, invadindo com quebradeira, um monte de prédios vazios. Então assim, tem gente que acredita? Eu duvido. Mesmo aquele desmiolado lá, esquerdista, que fica falando sobre golpe, ele só tá falando isso aqui porque não gosta do Bolsonaro e quer que tenha alguma coisa pra poder incriminar. Mas ninguém acredita nessa lorota, essa que é a verdade. Ninguém é retardado a esse nível. O pessoal só fala isso só pra realmente tentar inflamar. É um pastel de vento. Não há absolutamente nada de concreto, de objetivo ali. No fundo, o truque todo consiste em tratar como golpe o que era discussão normal e de boteco sobre possíveis intervenções previstas na Constituição e que a esquerda mesmo já aventou em passado recorrente, como o estado de sítio na época do impeachment de Dilma. Não existe minuta golpista, hierarquia para derrubar presidente, prender a autoridade, elo com o 8 de janeiro, nada disso. É um conjunto vazio de nada. Em qualquer julgamento sério, num país sério, Mauro Cid deveria ser descartado como colaborador por falta de consistência. Ele não trouxe absolutamente nada concreto e palpável sobre a tal trama golpista, mas é claro que a gente não tá num país sério, né? Aqui a gente já vê que essa dobradinha PT-STF tentando governar na base do judiciário, além de estar causando uma revolta na população, só escancara os absurdos, né? As coisas mais repetitivas por Mauro Cid eram não lembro e não sei. É fácil depor quando você tem uma memória seletiva e diz lembro disso e disso. E aí, quando você entra para perguntar para ele contradições, ele diz esqueci, disse o advogado de Bolsonaro, Celso Vilardi, ao final do depoimento de Cid. Está lotado de contradições desde o primeiro depoimento. Ele é o 7º depoimento, de novo diferente, não tem um depoimento idêntico, emendou. Em qualquer julgamento sério num país sério, Mauro Cid deveria ser descartado como colaborador por falta de consistência. Ele não trouxe absolutamente nada concreto e palpável sobre tal trama golpista. O juiz Luiz Fux fez poucas perguntas, mas uma que foi a mais relevante. Bolsonaro assinou a tal minuta do golpe? Não, respondeu o ex-assistente de ordens. Novamente, num país sério, seria o fim do julgamento. É claro que trata-se de Brasil e não um país sério, né? A gente lembra daquela máxima, né, que o povo merece os seus governantes, né? E eu espero que depois disso as pessoas passem a acordar e entender o que está acontecendo de fato. É claro,
lembrando mais uma vez, esse circo do STF de um suposto golpe, ninguém mais está caindo nisso, né? O pessoal já não acredita nessa balela toda, nem o pessoal da esquerda. É claro que eles vão afirmar que existe porque eles precisam disso. O próprio STF precisa da prisão do Bolsonaro para poder justificar aqueles erros do passado. Simples assim. Então eles precisam continuar errando. E houve um momento em que eu realmente acreditava piamente que Bolsonaro iria ser preso porque esse pessoal precisa disso, né? É fato. Só que diante das pressões que o Xandão vem sofrendo, principalmente da questão da Lei Magnitsky, a questão do passaporte negado, né? Existe uma lista que não foi divulgada, né? Para o pessoal tentar a sorte, né? Vai lá, Xandão, nos Estados Unidos, vê se o seu nome tá nesse pessoal que perdeu o direito de permanência nos Estados Unidos, né? E agora, com essa pressão toda que tá acontecendo, eu já tenho minhas dúvidas. Existe uma possibilidade que Bolsonaro não seja preso, apesar desse pessoal precisar muito disso. Bom, gostaria de saber a sua visão a respeito disso tudo, você pode deixar aqui no campo dos comentários. E se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.